Irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, amém? Eu quero convidar você a ler a Bíblia comigo, para nós iniciarmos o nosso culto. Salmo 20, verso 7. Salmo 20, verso 7. Graças a Deus, porque Deus nos deu o livro dos Salmos, viu, Jefferson? Para a gente começar os cultos. O editorial do culto é o livro dos Salmos. E como tem 150, tem mais ou menos aí Salmos para 3 anos para a gente começar culto. Irmão, Salmo 20, verso 7. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Esse versículo está dentro de um contexto de guerra mesmo, né? O salmista está dentro de um contexto de guerra, de um contexto de perseguição, em que ele louva a Deus porque Deus o livrou dos seus inimigos. E aí você chega no verso 7 e você vê ali um palavreado que é inerente à guerra mesmo, né? Fala de carros de guerra, cavalos de guerra. E o salmista tem uma sacada aqui, muito, muito boa. Uns confiam em carros de guerra, outros confiam nos cavalos que possuem, mas nós confiamos em Deus. Podemos até ter os carros, podemos até ter os cavalos, ou seja, podemos até estar bem preparados para as batalhas da vida. Porém, se Deus não estiver conosco, de nada vale as nossas preparações, de nada vale os nossos conhecimentos, de nada vale a nossa força, de nada valem os nossos diplomas, de nada vale nada, porque Deus é por nós. E aí eu pergunto para você, em quem você confia de verdade? Na hora do vamos ver, na hora que as coisas apertam, que a situação aperta, em quem você confia? Porque se nós confiamos em Deus, Ele nos dá vitória, Ele cuida de nós, Ele segura as pontas para nós e nos leva a vencer situações que poderiam nos derrotar. E lá no final, a gente pode dar glórias a Ele. Eu espero que você esteja aqui hoje para dar glórias ao Deus em quem você confiou lá atrás e que te deu vitória. Eu espero que você esteja aqui para confiar no Deus que vai te dar vitória e que vai fazer você dar louvor e glória lá na frente em algum momento da sua vida. Que a confiança em Deus seja a base da nossa caminhada, a base do nosso viver diário e a base do nosso culto de hoje. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus? Pai bendito, nós confessamos e declaramos que confiamos em Ti. Embora, Senhor, existam alguns momentos em nossas vidas em que a nossa fé fraqueja, nos sentimos realmente fracos, olhando para alguns gigantes que se colocam diante de nós, ó Pai, problemas gigantes, situações gigantes, questões tenebrosas, e a nossa fé se enfraquece diante de tudo isso, mas nunca perdemos a fé. Sabemos que o Senhor é que nos guarda. Então declaramos, ó Pai, confessamos a nossa fé e a nossa confiança em Ti. E louvamos o Teu nome, Pai, porque no passado, todas as vezes que confiamos, o Senhor se fez presente em nossas vidas. Clamamos, ó Pai, para que de hoje em diante a Tua presença continue nas nossas vidas, mediante a nossa confiança, a confiança que temos e continuaremos a ter em Ti,
a fé que temos e continuaremos em Ti, a ter em Ti, porque a Tua palavra diz que aqueles que buscam o Senhor precisam ter fé, precisam acreditar que o Senhor é aquele que retribui a fé de cada um, aquele que se torna galardoador daqueles que Te buscam. Pai bendito, possamos ver o fruto da nossa fé a cada dia, e que o Senhor se alegre do culto que vamos prestar em fé, do culto que vamos prestar em confiança a Ti, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, que o Senhor está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Acho que você já entendeu que adorar e louvar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus com todo o nosso ser, é adorar a Deus com a nossa mente, adorar a Deus com o nosso coração, adorar a Deus com a nossa alma. E quando a gente estiver cantando, é cantar com o coração, não cantar apenas com a boca. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Ministrando louvor, ministrando louvor.
Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios. Provérbios, capítulo 14. Provérbios 14, verso 29. Provérbios 14, 29. Eu peço licença para você está abrindo aí com certeza na linguagem de hoje, que é o nosso padrão aqui da igreja, né? Você que tiver a revista atualizada vai ser um bem-aventurado, porque hoje eu vou ler na revista atualizada, tá? Então eu peço licença para você que está com a linguagem de hoje, porque eu vou ler na atualizada. Vamos fazer o seguinte, vamos ler nas duas? Porque daí eu não peco contra ninguém. Deixa eu só achar na minha aqui. Provérbios 14, 29. Na linguagem de hoje, diz assim: a pessoa que se mantém calma e sábia, a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Agora nós vamos para a atualizada. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O longânimo é grande em entendimento, mas o ânimo precipitado exalta a loucura. Se você for ler então esses dois versículos, na tradução linguagem de hoje, ou até na Nova Almeida Atualizada, que é uma versão que eu gosto bastante também. Já disse para vocês, quando eu vou estudar a Bíblia, eu pego 4, 5, 6, às vezes eu chego a quase 10 versões da Bíblia para preparar uma mensagem, porque algumas traduções falam mais ao nosso coração do que outras. E então, se você for pegar ali a linguagem de hoje ou a Nova Almeida Atualizada, você vai ver uma tradução que faz a distinção entre uma pessoa paciente e uma pessoa de estupim curto, não é? Entre uma pessoa que dá uma boiada para entrar numa briga e a outra que dá que por um boi já está entrando na briga. Essa é a distinção. Essas traduções aqui levam em conta a ideia do sujeito que é precipitado em perder a calma em determinadas situações e que faz barraco com facilidade. Mas eu escolhi a tradução Revista Atualizada porque ela nos dá condições de abrir um pouco mais o leque da nossa reflexão de hoje. Se eu fosse pregar só baseado na linguagem de hoje, ou na Nova Almeida Atualizada, que é uma ótima tradução também, a gente ficaria com o foco um pouco fechado. Mas eu senti de Deus que eu deveria pregar aqui, na Atualizada, porque ela faz a gente abrir um pouco mais o leque da nossa reflexão. Porque a tradução da Revista e Atualizada fala daquela pessoa que tem o ânimo precipitado. Ou seja, é uma pessoa que sistematicamente, rotineiramente se precipita. Quem é o precipitado? Ou o que é uma pessoa precipitada? O precipitado é aquele que faz as coisas sem pensar muito. É aquele que age por impulso. É aquele que fala por impulso. Esse é o precipitado. O precipitado é aquele que só para pensar depois que já fez a besteira. Esse é o precipitado.
E um exemplo bíblico de alguém que só parou para pensar depois que fez a besteira foi Jefté. Você lembra da história de Jefté? Eu não ouvi nenhum amém, por que será? Na Record não passou a história de Jefté? Não? Tá bom, então. Jefté. Mais aí um desafio para vocês. Ir lá para o livro de Juízes e estudar a história dos juízes de Israel. Antes dos reis, Israel era dominado, ele era governado por juízes, tá? Vai lá para o livro de Juízes, você vai ter uma ótima leitura. Então, a história de Jefté está no livro de Juízes, lá no capítulo 11. Jefté, irmãos, era um filho bastardo de Gileade. Olha só quem era Jefté. Ele era juiz de Israel. Mas ele era um filho bastardo que Gileade teve com uma prostituta. Um dia, os meios irmãos de Jefté o expulsaram de casa. Por conta dessa raiva que tinham dele, por ele ser um filho bastardo. E Jefté teve que morar em outro lugar. Acontece que, passados assim vários episódios que você vai encontrar aí no livro de Juízes, um povo chamado Amonita resolveu guerrear contra o povo de Israel. E aí o povo de Israel resolveu chamar Jefté para defendê-los. Olha que engraçado. Eles haviam expulsado Jefté do meio deles, mas quando a situação ficou ruim, eles foram lá e chamaram Jefté para defendê-los. Jefté fez algumas exigências. Ele estava com o bril ferido, né? Então ele foi lá, fez algumas exigências, as exigências foram aceitas e ele resolveu defender o povo de Israel. Antes de sair para a batalha contra os amonitas, Jefté fez uma promessa. Estava tudo pronto, tudo certinho, todo o exército arrumadinho ali, pronto para sair para batalhar com os amonitas. E ele fez uma promessa. Se Deus desse vitória para ele naquela batalha, ou naquela guerra, a primeira pessoa da sua casa que saísse ao seu encontro para lhe receber, quando ele voltasse da guerra, ele a queimaria a Deus em sacrifício de gratidão. Essa foi a promessa de Jefté. Veja, Jefté estava empolgado. Estava muito empolgado. Ele estava muito envaidecido. Afinal, o patinho feio da família tinha sido chamado para ser o líder de todos. O rejeitado acabou sendo a solução para os problemas do povo que o rejeitou. Então, ele estava nadando de braçada. Ele estava por cima da carne seca. Ele estava todo vaidoso. E no calor das emoções, no calor das vaidades, na fogueira das vaidades, Jefté se precipitou e fez uma promessa inconsequente e irresponsável. A história se desenrola e mostra que Deus permitiu que os israelitas vencessem a guerra sob a liderança de Jefté. Tudo correu bem, tudo estava indo muito bem. Só que, ao retornar para casa, a primeira pessoa que saiu ao encontro de Jefté foi a sua filha. A sua única filha. Jefté só tinha uma filha. Só uma filha. Não tinha nem filho, não tinha filho homem, como a gente diz aqui, né? Não tinha filho homem, só tinha uma filha mulher. E ela saiu ao encontro dele para recebê-lo depois da guerra.
Irmãos, toda alegria, toda vaidade, por ter vencido a guerra, se transformou em tristeza e luto. Exatamente por quê? Por causa de uma decisão precipitada. Não é à toa, irmãos, que Provérbios diz que a pessoa de ânimo precipitado exalta a loucura. Ou seja, a pessoa precipitada, quando age sem pensar, é como se estivesse elogiando a loucura, elogiando a insensatez. Jefté poderia ter desfrutado plenamente de duas grandes bênçãos. Primeiro, ser reconhecido como líder do povo que um dia o desprezou. Segundo, ter vencido a guerra contra os amonitas. Mas ele viu o brilho da vitória, ele viu toda a satisfação da bênção ser ofuscada pelo luto ocasionado, provocado por uma decisão precipitada. Irmãos e irmãs, quando nós nos precipitamos nas nossas decisões, nas nossas palavras, nós corremos o risco de trocar o doce sabor das bênçãos pelo gosto amargo das consequências das nossas precipitações. Grande parte dos nossos problemas, não todos, tá? Mas grande parte dos nossos problemas surgem das nossas precipitações. Falamos o que não deveríamos ter falado, fazemos o que não deveríamos ter feito, vamos a lugares que não deveríamos ter ido, fazemos contato com quem não deveríamos ter feito, celebramos alianças com quem não deveríamos ter celebrado, oramos depois, ao invés de ter orado antes. Tudo isso no calor das emoções, tudo isso ou no calor das emoções, ou no fogo das vaidades, na fogueira das vaidades, ou no ritmo do entusiasmo, ou no medo de perder a oportunidade, porque esses somos nós. Não oramos antes, não refletimos na questão, não nos aconselhamos com ninguém, simplesmente vamos lá e colocamos a carroça na frente dos bois. Era 1998. Eu era um recém-licenciado pastor. Recém-licenciado pastor em Jaguapitã. Comprei o meu primeiro carro, Nico. Meu primeiro carro, lembra? Um Passat 1.6, 1984. Que cor? É verde. O Nico respondeu antes do você. Coisa linda, uma coisa linda. Quem é mais velho aqui na igreja vai lembrar do Passat verde. Escapamento esportivo. Vocês precisam ver o ronco que tinha o carro. Eu era menino, gente. Rebaixado. Rodona preta. Som.
2 alto-falantes JBL atrás. Não era pouca coisa, Bolinha. Nas negociações para a compra do carro, eu levei o carro para alguns conhecidos verem, né? Era o meu primeiro carro. Todos olharam para mim e disseram assim: não sei não. Não sei não. Se você procurar, você vai achar coisa melhor. Mas eu estava super empolgado com o Passat. Era uma teteia. Eu não dei bola para os conselhos. O Nico, na época, já era meu sogro. Não, assim, não, eu não era casado, né, mas já era considerado sogro. Não dei ouvido para os conselhos do sogro, para os conselhos dos amigos. Comprei o Passat mesmo assim. Naquela época eu tinha uma moto azul, uma CG que eu tinha comprado do Beto, irmão da Loide e da Nice. Lembra de uma moto azul? Muito bem. Dei de entrada no Passat. Moto linda, novinha. Comprei o Passat. Um mês depois, fundiu o motor. Fundiu o motor. Eu, muito bobinho, muito boa fé, mandei arrumar. Fui em Londrina, comprei um motor, à base de troca. Coloquei o motor novo no Passat. Beleza. Estava feliz com o Passat. Ainda estava feliz com o Passat. Aí falei, vou para Curitiba. Tem um Passat 1.6. Vou para Curitiba. Montei no Passat. Curitiba. Na altura de Mauá da Serra. Comecei a acelerar o Passat. Eu não andava devagar. A frente do Passat dava aquela empinada. Eu falei, mas o bicho é bom mesmo. E acelerava para frente, subia. Meu Deus do céu, o carro vai voar. Só que com o tempo eu comecei a ficar com medo daquilo, né? Cheguei em Curitiba. Tinha um amigo em Curitiba que conhecia um mecânico. Fomos ao mecânico. O mecânico olhou e falou, isso aqui não é para mim. Vai no latoeiro. Como é que é o nome certo de latoeiro? Funileiro. Vai no funileiro. Levei no funileiro. As longarinas do Passat estavam quebradas. Longarina, gente, assim só para resumir, são 2 ferros embaixo, como se fosse o chassi, que segura o motor, o agregado da frente, roda, motor, tudo no carro. Aquilo estava quebrado. Quando eu acelerava, o negócio ia para frente, a frente do carro levantava. O que estava segurando o carro? Os paralama. Os paralama estavam segurando o carro. Beleza. O cara falou para mim, olha, teu carro aqui, ele está remendado inteirinho com fibra de vidro. Eu falei, não acredito. Esse carro aqui com certeza já passou em alguma praia. Porque do jeito que ele está comido e remendado com fibra de vidro, ele devia estar podre inteiro. O cara maquiou com fibra de vidro. Aí eu falei, então você faz, eu que tenho que fazer, que eu preciso voltar embora com o carro. Eu não posso ficar sem carro. Aí o cara consertou e eu voltei embora com o carro. E para resumir a conversa, só consegui me desfazer daquele carro 1 ano depois. Quando uma garagem aceitou pegar o carro em troco de outro carro que eu financiei, porque aquele não dava mais. A ansiedade me fez tomar uma decisão precipitada que me custou dinheiro, tempo e dor de cabeça. Irmãos, repito para vocês,
grande parte dos nossos problemas surgem das nossas precipitações. Surgem porque nós temos uma certa mania de colocar o carro na frente dos bois. Agora, como vencer a precipitação? O que fazer para a gente não cometer o erro de sermos precipitados? Primeiro, meu irmão, conte até 10. Pastor, contar até 10? Sim, meu irmão. Literalmente, conte até 10. Alguns, é claro, vão precisar contar até 1000. Porque a ansiedade domina. Tem gente que é corroído pela ansiedade. Então vai ter que contar até 1000. Alguns, sei lá, vai ter que passar disso. Mas conte. Por que eu estou falando assim? Porque quando a gente dá um tempo entre o que a gente está pensando em fazer e o que efetivamente a gente vai fazer, a nossa adrenalina baixa. A nossa cabeça volta a funcionar um pouco mais racionalmente. Você está compreendendo? A não ser que você seja daquelas pessoas que funcionam melhor quando estão sob pressão, você precisa aliviar a pressão, baixar a adrenalina, respirar, para depois seguir adiante com calma. Irmão, se Jefté tivesse feito isso, se Jefté tivesse respirado, tivesse colocado os pés no chão, saído da lua onde ele estava, saído daquela fogueira de vaidades, colocado o pé no chão, com certeza ele não tinha feito uma promessa tão absurda. Mas ele simplesmente se deixou levar pela fogueira das vaidades, onde ele estava naquele momento, e falou o que não precisava. Prometeu o que não precisava cumprir. Prometeu o que não precisava prometer. Você está diante de uma decisão, meu irmão. Você está diante de uma situação. E de repente um passo em falso pode colocar a perder coisas muito importantes na sua vida. Respira. Conta até 10. Faz o coração bater um pouco mais devagar. Deixa a adrenalina baixar. E aí segue. Segundo, eu acho que você deve fazer isso junto com a contagem. Ore e espera Deus falar com você. Ore e espere Deus falar com você. Um dos grandes defeitos da nossa geração, irmãos, não é nem tanto a falta de oração. Porque se eu perguntar para você se você ora, com certeza você vai falar, pastor, eu oro. Uns vão falar, pastor, eu oro todas as manhãs. Outros vão falar, pastor, eu oro todas as noites antes de dormir. Outros vão falar, pastor, eu não tenho uma devocional, mas eu tenho momentos de oração em todo o tempo do meu dia. Eu lembrei de alguma questão, eu oro no ato. Eu estou o tempo todo ligado com Deus. Então, talvez o seu problema não seja tanto falta de oração, mas ouvir a voz de Deus, depois que você ora e pede resposta para Ele. Porque enquanto a gente está ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, dá tempo de você fazer uma oração, dá tempo de você falar com Deus.
E se Deus não falar com você naquela hora, sabe o que você faz, meu irmão? Você dá um passo atrás. E fala para si mesmo, eu só vou falar, eu só vou agir, eu só vou à frente depois que Deus falar comigo. Depois que Deus falar comigo. Enquanto Deus não falar, eu não faço, eu não falo, eu não vou. Enquanto eu preparava a mensagem de hoje, na maioria das vezes, eu preciso de um dia para preparar uma reflexão de terça ou de domingo. Enquanto eu preparava a mensagem, eu conversava com uma tia em relação ao meu tio que está internado em Arapongas. E ela me falava da importância, ela já tinha feito isso ontem à noite comigo, da importância de eu estar lá hoje, porque ele operou ontem, e ele iria voltar da cirurgia, voltar da anestesia, ia ser extubado, porque ele estava entubado, então ele ia ser extubado hoje. E ao abrir os olhos, ele não teria nenhum familiar lá, em Arapongas. Ela falou, o senhor não poderia estar lá. Falei, tia, amanhã é dia de culto. Eu passo o dia todo me preparando, mas eu vou fazer o possível. Meu primo falou, você pode ir na quarta? Falei, vou na quarta. Que horas é? Tal hora. Falei, olha, eu tenho um compromisso em Londrina, tal hora. Se eu for lá a tal hora, algumas horas antes, eu consigo ver seu pai, falo com o médico, te dou notícias e vou para o meu compromisso. Mas hoje, eu preparei a reflexão, pontuei aquilo que eu ia falar. Eu geralmente escrevo o meu sermão inteiro, palavra por palavra do que eu vou pregar, mas eu pontuei o sermão. E no meu coração, o Espírito Santo falava, vá hoje. Terminei de pontuar o sermão, liguei para Elisângela, falei, Elisângela, estou indo para Arapongas. Minha tia pediu para eu ir para Arapongas, eu vou. Fui para Arapongas. Cheguei lá. A visita era num determinado horário. Eu entrei 1 hora depois. Encontrei meu tio bem. Já adianto até meu testemunho de hoje. Encontrei meu tio bem, operado. Colocou uma válvula nova no coração. Não sei se ele fez algum outro procedimento, mas ele está bem. Me reconheceu muito bem, está lúcido. Sabia até que hoje era terça-feira, dentro de uma UTI. O cara acabou de ser estubado. Sabia que hoje era terça-feira. Eu fiquei até absurdado de ver ele com a lucidez que ele estava. Então fiquei muito feliz. Mas eu perguntei para um companheiro de visitas ali, que estava junto comigo para entrar. Falei, atrasa sempre assim a visita? Ele falou, atrasa daqui para mais. Aí eu entendi um dos motivos, não todos, mas um dos motivos pelo qual Deus me mandou ir hoje. Além de estar presente para que quando meu tio voltasse do sedativo e tudo mais, visse alguém ali da família, né? E não se sentisse sozinho, porque os familiares deles não estão em Arapongas. Além dele ter ali um contato com alguém conhecido, né? Cresci na casa dele, brincando com meus primos ali, né? Então, além disso, poder ter o privilégio de estar com ele, orar com ele ali na UTI, eu me desincumbi daquilo que eu ia fazer amanhã,
porque não ia dar tempo. Amanhã ou eu ia para a UTI ou eu ia para o compromisso. Como o meu compromisso de amanhã é profissional, eu não ia para a UTI. Eu teria que ir para o meu compromisso profissional. Tudo aconteceu porque eu parei, ouvi Deus falando no meu coração. Esses dias nós conversamos sobre isso, como é que Deus fala com a gente. Eu falei, Deus, eu vou. Eu vou. Por um momento, eu olhei para a minha mensagem e falei, Deus, mas eu não estarei sendo precipitado? Aí Deus confirmou no meu coração, não, eu fui. E sabe, irmãos, a gente tem que parar, não só para orar, mas para ouvir Deus falar. Hoje foi um dia em que eu ouvi Deus falar. Não fui precipitado, porque parti sob a instrução de Deus. E entendi por que Deus estava fazendo aquilo comigo num dia em que eu deveria ficar aqui até terminar a mensagem. E Ele conduziu tudo e está conduzindo até agora, até nesse momento. Se você vir aqui para as minhas anotações, você vai ver que só tem metade da palavra. A outra metade não está escrita. Então Deus conduziu tudo. Por quê? Porque eu tive a graça de ouvir a voz de Deus. Eu não estou contando isso, meu irmão, para dizer para você, olha como o pastor é bom. Não. É só para dizer para você o que aconteceu comigo hoje, no meio dessa reflexão. A gente tem que orar sim. Eu tenho certeza que você ora. Mas a gente tem que parar para aprender a ouvir Deus falar com a gente. Enquanto Deus não falar com você, meu irmão, não dá o passo que você está querendo dar. Não fale o que você está querendo falar. Não vá para onde você está querendo ir. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus confirmar com você. E por último, meu irmão, busque o conselho de alguém. A Bíblia fala em Provérbios que a sabedoria está na multidão de conselhos. A sabedoria está na multidão de conselhos. Tem alguém que poderá ajudar você nas suas decisões. Tem uma pessoa abençoada de Deus que vai ajudar você nas suas decisões. Uma situação que me intrigou muito por alguns anos do meu ministério foi o fato de eu ser chamado para aconselhamento e perceber que dias depois a pessoa que eu aconselhei fez exatamente o contrário daquilo que eu havia aconselhado. Isso me incomodou por um bom tempo. Alguns anos do meu ministério. Até que um dia, eu descobri que, em geral, as pessoas que buscavam aconselhamento já estavam com as suas decisões tomadas. Elas não buscavam conselho propriamente dito. Elas buscavam elas buscavam o apoio ou a aprovação de alguém que elas consideravam forte, para depois poder dizer para os outros que estavam fazendo aquilo com o apoio do pastor. Como geralmente eu aconselhava e ainda aconselho as pessoas no sentido oposto do que elas pensam, do que elas querem, as pessoas simplesmente ignoram o que eu falei e seguem com o plano delas, com o plano que elas já tinham traçado. O problema é que muitas delas voltam pedindo para eu ajudar a arrumar o estrago que elas fizeram. Tudo por quê? Não aceitaram conselhos, pediram conselhos, mas não aceitaram conselhos. Quer evitar prejuízos na sua vida, meu irmão?
busque conselhos e aceite conselhos. Coloque-os em prática. Jefté pagou muito caro por ser precipitado. Pagou muito caro por não ter contado até 10. Pagou muito caro por não ter buscado ouvir a voz de Deus. Pagou muito caro por não ter virado do lado e falado assim: o que você acha disso que eu acabei de falar? Eu digo que Deus pode mudar a sua história. Entregue a sua ansiedade para Deus. Entregue a sua ansiedade para Deus. E deixe Ele cuidar de tudo. A Bíblia diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O verbo está no presente, irmãos. Ele tem cuidado de vós. Não é que Ele vai, Ele tem cuidado. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Enquanto você entrega a sua ansiedade a Deus e Deus vai fazendo uma obra na sua vida, então daí você aprenda a contar até 10. Você ora e espera a vontade de Deus, a resposta de Deus. E você busca conselho daquela pessoa que pode ser bênção na sua vida. Às vezes alguém já pré-definido, ou às vezes alguém que Deus vai lá e pum, coloca na sua vida de repente. Porque Deus é grande, Ele faz o que Ele quer na nossa vida. Aceite o que Deus tem para fazer. Certamente, meu irmão, você vai ter uma vida pautada, balizada, muito mais na direção de Deus. E por ter a sua vida balizada, pautada, direcionada na direção de Deus, não haverá precipitações. E você vai colher frutos de uma vida prudente, de uma vida sábia, de uma vida que valerá a pena ser vivido. Como você acha que ficou a vida de Jefté depois que ele teve que queimar sua filha? Ele não deve ter sido a mesma pessoa para o resto da vida. Com certeza isso não vai acontecer com a gente, porque isso seria louco e proibido nos nossos dias. Mas às vezes a gente dá tiro no pé. Então, meu irmão, coloca para Deus. Ouça a Deus, que Deus vai dar a direção que você precisa. Vamos orar. Deus Santo, queremos colocar diante de Ti as nossas ansiedades. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que age dentro de nós e nos faz pessoas precipitadas. Colocamos tudo isso diante de Ti para que o Teu Santo Espírito venha e cause uma mudança em nós. Age em nós, ó Deus, de tal forma que sejamos transformados de dentro para fora. E que possamos olhar para Ti no nosso falar, no nosso ir e vir, no nosso fazer. Que cada questão da nossa vida seja pautada no Senhor, seja pautada na Tua sabedoria e não nas nossas precipitações, ó Deus. Ajuda-nos a vencer esse modo de vida tão prejudicial, moldando o nosso coração, moldando a nossa mente, Senhor. Que a palavra de hoje
penetre o mais profundo da nossa alma e comece a gerar um novo momento de vida em nós, ó Deus, para que sejamos não como os nécios, não como os insensatos, mas que sejamos como os sábios, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, para nós encerrarmos nosso culto. Se você tem um pedido para ser colocado diante de Deus, uma necessidade, um problema, qualquer questão que seja, Deus está cuidando de nós. Hoje nós ouvimos tantos relatos de bênção que mostram que Deus está cuidando de nós, desde as coisas mais simples, até mesmo como um horário, né, que foi um dos meus casos, né, uma das parcelas da minha bênção, como questões tão sérias como uma vida nascendo, né, Edneia, e outras questões como a cura da alma. Deus está cuidando de tudo. Então vamos colocar diante de Deus todas as nossas questões, os nossos pedidos. Se você está caminhando no pacto de oração, se você vai começar hoje uma caminhada de 7 semanas de oração, nós vamos orar por tudo isso agora, em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero colocar diante de Ti a vida dos irmãos e das irmãs, ó Deus, que vieram para a Tua casa hoje, buscar ouvir a Tua voz, buscar o Teu toque, buscar um refrigério do Senhor, e buscar, Senhor, uma resposta para as suas orações, uma resposta para aquilo que tem incomodado a vida delas. Deus, Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus de amor, o Teu poder não diminui com o tempo, o Senhor é o mesmo ontem, hoje será para sempre. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode realizar milagres entre nós. Então eu apresento a Ti cada pedido, cada necessidade, cada sonho, cada dificuldade vivida pelos Teus filhos. Coloco diante de Ti, Senhor, os pactos de oração que já estão na caminhada, outros que vão se iniciar hoje. Coloco tudo isso diante de Ti, para que o Senhor cele, Pai, esses compromissos de fé, no poder do Teu Santo Espírito, num espírito de perseverança na caminhada, ó Pai. E que cada um possa ver o Teu milagre acontecendo, no tempo certo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Cada um possa ver o Teu milagre acontecendo, a vida retomando o seu curso, aquelas questões de dificuldade deixando de existir para a glória do Teu nome. E eu repreendo todo o mal, toda ação do maligno que tem trazido prejuízo, que tem trazido tristeza, que tem trazido dificuldades na vida do Teu povo. Eu repreendo toda a ação do mal agora, que caia por terra em nome de Jesus, que haja libertação na vida daqueles que estão sendo oprimidos pelo Senhor, que eles sejam livres para a Tua glória. É no nome de Jesus que oramos. Clamo pela vida do tio Luiz, que o Senhor complete a Tua obra na vida dele lá, naquele leito de hospital, a Deus, que o Senhor que operou aquela vida através dos médicos, dê agora a plena recuperação da sua saúde e que o Teu nome seja glorificado na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Uma ótima semana para você. Vá para casa na paz do Senhor.